Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar. Meu nome é Felipe Rossi, professor e advogado, e o episódio de hoje, como sempre, eu sempre vou começar assim, mas ele está especialíssimo. É um episódio que eu tenho um grande carinho de anunciar, sobretudo porque o nosso convidado foi uma pessoa que acompanhei de perto, foi um aluno e é um dos grandes orgulhos que eu tenho ao longo da minha carreira profissional, admiro muito, e hoje eu estou aqui com o Dr. Tiago Moisés. Seja muito bem-vindo. E aí, Felipe, beleza? Olá, espectadores, tudo bem? Meu nome é Tiago Moisés, atualmente exerço o cargo de procurador do Distrito Federal. Antes fui assessor de ministro no TST e fui seu aluno. Acho que é uma das partes boas do meu currículo. E é isso aí, vamos bater esse papo aí hoje. Show. Galera, assim, é uma alegria muito grande quando nós convidamos uma pessoa que tem uma expertise, porque ela vem a compartilhar. Mas, Thiagão, para além da expertise, tu tem uma gama de outras histórias que a gente vai conversar aqui hoje. E para além da ideia da advocacia da primeira divisão, que é o nosso grande slogan aqui, você é um ser humano de primeira divisão. Então, antes de fazer até o nosso jabá aqui, eu quero parabenizar a sua trajetória, a sua carreira, que a gente vai contar aqui um pouquinho. Viu? Parabéns por esse cara incrível. Muito obrigado pela visita aqui hoje, né? Por estar compartilhando um pouquinho dessa sua trajetória conosco. Seja sempre muito bem-vindo, né? E basicamente é isso. Valeu mesmo. Tamo junto. Obrigado, Felipe, mas, pessoal, não acredita em todas essas qualidades que ele mencionou, nós somos amigos, então tem a liberdade aí dele estar fazendo esses elogios, não acredita em tudo. Não, mas vamos lá, vocês vão ver, depois vocês me provam aí se eu tô errado ou não. Bem, eu quero já aproveitar então, porque antes de mais nada, antes a gente tem que falar de coisa boa, né, Ricão? E para falar de coisa boa, a gente vai falar de Puríssimo, né? Um dos nossos grandes apoiadores aqui do podcast Pode Advogar. Puríssimo, o melhor açaí que tem, o melhor açaí que rola. Inclusive, Puríssimo, né? Até agora aparecendo no New York, Na Broadway, na né? Broadway, né? Fazendo ali propaganda. E, cara, é sempre bom quando tu tem um apoiador de qualidade. Então, não é um produto que a gente recomenda sem aproveitar e a gente curte bastante. Então, Puríssimo, muito obrigado. Você sempre conosco desde o início do canal. Então, eu não tenho palavras para agradecer. Lembrando que, se você quiser desconto até 20% lá na CSB13, na QSB13, né? Perto do Sesc, você vai lá, procura o Luizão, fala, sou seguidor do podcast, Pode Advogar. Você vai lá, Taguatinga Norte, tu vai conseguir até 20% de desconto, açaí Puríssimo, o melhor que rola. E ainda, nós temos a nossa outra patrocinadora, Makes Store. A Makes Store é uma loja de maquiagem, ela tá com a sua sede na Galeria Labelle, em Águas Claras. Então, você, seguidor do podcast Pode Advogar, vai lá e fala que é seguidor do podcast e você tem até 10% de desconto. Então, fim do ano chegando, vai dar um presentinho, Black Friday tá por aí. Então, já vai lá e já aproveita já o seu desconto de seguidor do podcast Pode Advogar. E aí, como sempre, nosso sombra, Henricão, pegar aqui e degustar. Tiagão também, fica à vontade. Vamos lá. Pode ficar tranquilo que não fica roxo não, viu? Fica à vontade. Beleza. Vai ficar tranquilo, não vai ficar com a boquinha roxa não, tá tranquilaço. E é isso. Tiagão, vamos lá. Eu teci alguns comentários iniciais, mas não é puxação de saco não. Realmente, eu admiro muito a tua história. E eu queria que tu conversasse um pouquinho com os nossos seguidores sobre isso, assim. Primeiro, essa ideia que tu não é da família, a tua família não é daqui, né? Não. Então, tua família ela é do Ceará, não é isso? Isso, minha família é do Exatamente. Como é que foi essa virada de chave, essa vinda pra cá? Conta um pouco desse lado humano aí. Então, cara, minha mãe veio com 10 anos de idade aqui para Uhum. Brasília, veio com meus tios, com minha avó, para tentar uma vida melhor aqui no Distrito Federal. Na época, meu avô separou da minha avó, voltou pro Ceará, minha avó ficou aqui sozinha com os filhos. E aí passou uma dificuldade que eu acho que a grande maioria dos nordestinos que vieram para cá tentar a vida no começo passaram, né? Uhum. Moradia precária e tudo. E minha mãe sempre foi comerciante. Então, minha mãe começou vendendo na feira e tudo. E aí até que ela se fixou meio no ramo de venda de pneus na década de 90. E aí a gente morava na Santa Maria. Eu nasci no Gama, né? Mas fui criado na Santa Maria, minha primeira infância. Uhum. E aí foi isso. Estudei no Colégio Paloma, na Santa Maria. Esse colégio ainda existe ainda. Morei na Santa Maria até os 11 anos de idade. Depois fui pro Gama. E aí no Gama me formei no CG, no Centro de Ensino Médio 1 do Gama. Uhum. E aí, cara, quando eu me formei, eu não sabia o que fazer. Assim, a gente estava até conversando aqui antes sobre games e tal, sobre informática. Minha veia foi sempre muito para esse lado. Sim. Então eu falei assim, bom, não sei o que fazer, vou para TI. Aí fiz vestibular, e aí o Enem,
consegui uma bolsa para cursar Sistema de Informação. Uhum. E aí cursei 6 semestres de Sistema de Informação. E aí já no terceiro semestre consegui um estágio, comecei a trabalhar nessa área, na área de desenvolvimento. Trabalhava na época na Stefanini, não sei se essa empresa ainda existe, se tá grande ou pequena. E aí trabalhei lá. E aí, cara, nesse estágio eu descobri que eu gostava de TI como hobby. Eu não gostava de TI como profissão, como trabalho. E aí começou a ficar um pé no saco, não aguentava mais a faculdade. Cometi um erro que não cometam se alguém estiver na faculdade querendo desistir nos últimos semestres, não desista, forme-se pelo menos, depois você faz outra. Eu não, no sexto semestre eram 8, eu larguei no sexto semestre da faculdade de TI. Thiago. E aí, cara, depois foi mais, assim, mais tiros no escuro. Falei, não sei o que fazer, vamos tentando aí. O que eu fui passando no Enem, eu fui fazendo. Fiz enfermagem, fiz farmácia, fiz gestão pública e, por último, em 2015, eu fiz engenharia elétrica. Nossa. 2 semestres na Anhanguera, em Taguatinga, lá no shopping. Facnet, o nome era lá agora. E aí, fiz aí, em 2015, depois da faculdade de engenharia, eu falei, não, gente, eu preciso de ganhar dinheiro. Precisava ganhar dinheiro urgente, precisava mudar de vida. E minha mãe sempre quis que eu fizesse concurso. Eu tenho uns 2 primos que mudaram muito de vida por conta do concurso público, né? Um deles hoje é analista do Banco Central, tem um primo meu que tá na Caixa, muito bem também. E minha mãe não, concurso. Aí eu falei, beleza, então vou fazer concurso de nível médio, já que eu não tenho ensino superior. E aí, à época, eu tinha acabado de conhecer minha atual esposa, né, minha namorada, tinha saído o edital para Câmara Legislativa do DF e do TST. Uhum. Aí, Câmara, a gente sempre soube que é um negócio assim de outro nível, né? Aí foi bom, saiu esses 2, acho que a Câmara não tem condições de passar ainda, vou estudar pro TST. E aí, estudei pro TST, aí estudei Direito do Trabalho, não sabia nada de Direito à época, né? Tinha nível médio, tinha acabado, estava cursando Engenharia Elétrica. E aí consegui ser aprovado nesse concurso do TST, Técnico Judiciário. E aí logo em seguida veio do STJ e do STM, também consegui ser aprovado para Técnico Judiciário nesses 2. E aí, cara, isso foi em dezembro de 2017, eu estava estudando pro concurso do STM, voltando um pouquinho. Minha mãe foi levar os cachorros no pet shop, né, pra dar banho, e ela passou lá em frente à faculdade, né? Sim. E aí tinha um slogan lá, de um outdoor de concurso de bolsas. E ela voltou para casa e falou, Thiago, te inscrevi num concurso de bolsas de uma faculdade. Eu falei, como assim, mãe? Não faz sentido. Ela falou, não, você vai fazer amanhã. Eu falei, amanhã já? Vai dar nem tempo de estudar muito e tal. Ela falou, não, vai amanhã. Estude o que você der hoje, amanhã você vai. Eu falei, não, mas ela vai, tá bom. Então, beleza. Aí, isso era no sexta. Aí, no sábado, eu fui lá 2 horas da tarde, lá na faculdade. E, assim, as coisas que eu faço, eu gosto de fazer da melhor forma possível. Eu não sou de fazer as coisas de forma pela metade. Eu falei, não, vou me dedicar, vou fazer essa prova de verdade mesmo. Quer que eu faça? Eu vou fazer. Vou lá e vou dar o meu melhor. Fui, fiz a prova. E aí, segunda-feira, cara, desliguei o celular pra poder estudar. Estudei o dia inteiro, né? Tava estudando na reta finalíssima ali do concurso do STJ. E aí, na hora que à noite, eu liguei o celular, tirei do modo avião, olhei, um monte de ligação de um número que eu não sabia quem era. E aí, deu meia hora depois que eu tinha ligado, acho que eram umas 19 horas já, me ligou de novo. Aí o rapaz falou, não, aqui é da Faculdade Fortune. Falei, sim, mas o que você deseja? Ele, não, você fez a prova que sábado, você ficou em primeiro lugar no concurso de bolsas, você pode escolher qualquer curso que você quiser na faculdade. Falei, tá bom. Falei, o que tem? Ele falou, tem administração, psicologia, direito. Eu falei, não, vou fazer direito então. E aí, assim, eu tava começando a gostar de direito, né? Tava fazendo os concursos de nível médio, caía um pouquinho de direito, né? Um basiquinho ali de direito administrativo, constitucional. No concurso da STJ tinha caído civil, processo civil, penal e processo penal, mas assim, noções, né? No concurso de técnico é noções de... Sim. Tudo bem que é meio avançado, não é só noções, mas não é o que a gente vê como no dia a dia de advogado, nada. E aí comecei, né, a faculdade de Direito, e aí tive a honra de você ser meu professor lá no primeiro semestre, e aí foi assim, foi a virada de chave na minha vida. Naquele primeiro semestre, naquele artigo que a gente fez lá, que a gente leu Foucault e Sim. assistiu os filmes lá, foi ali que eu me apaixonei completamente pelo direito. E aí, no finalzinho do primeiro semestre, fui nomeado técnico do STM. E aí, lá no STM, eu não trabalhava na área jurídica, eu trabalhava na área administrativa mesmo. E 1 mês e meio, o STJ me nomeou para trabalhar no Conselho da Justiça Federal. E aí foi para onde eu fui. E aí lá, assim, tomei posse, quem me deu posse foi uma juíza federal. Assim, observava o trabalho dela de perto e, assim, me apaixonei mais ainda. E, assim, como eu já era servidor e eu estava no judiciário, eu acho que todo mundo que é servidor do judiciário tem já uma mentalidade natural de que vou ser juiz.
Uhum. Acho que pouca gente é servidor público do judiciário e fala, não, vou virar advogado. Acho que é muito difícil, porque a gente tem, querendo ou não, a gente tem uma estabilidade financeira, né? Largar isso para ser advogado, para se arriscar na advocacia, principalmente eu, que não tinha família na advocacia, nada, acho que é muito complicado. Claro. Então, naquele primeiro momento de faculdade, ali do primeiro ao sexto semestre, nunca pensei em ser advogado. Na verdade, eu falava que não seria advogado. Não, vou ser juiz, vou estudar para ser juiz. E aí, no terceiro semestre, comprei livros. À época, eu conheci um site chamado Magistratura Estadual em Foco, que é um rapaz que ele passou em alguns concursos de magistratura e ele tem uma bibliografia no site dele. Ele faz essa bibliografia com base em pesquisas de aprovados. Comprei todos aqueles livros. Falei, vou estudar esses livros. E aí comecei a ler esses livros, ler. Acho que até pro sétimo semestre eu já tinha lido todos, um de cada matéria, né? E aí, falei, não, vou ser juiz e tal. Aí o caminho natural era me formar, continuar no judiciário, conseguir a prática jurídica com uns 3 anos para virar magistrado. Aí, quando chegou no sétimo, oitavo semestre da faculdade, eu comecei a ler muita lei seca, já estava acompanhando jurisprudência, estava tirando notas boas em primeiras fases em simulados. Eu falei, bom, já tô perto de me formar, ainda vou ter que ficar mais 3 anos para conseguir a prática jurídica. Eu acho que não vai dar certo eu ficar focando só na magistratura. Preciso de um concurso urgente que não exige a prática jurídica. Isso foi em dezembro de 2021. E aí, em dezembro de 2021, saiu o edital para defensor público do Tocantins. E na hora que eu li, não exigia prática jurídica. Eu falei, esse concurso que eu vou fazer. E aí, comprei passagem, paguei inscrição. Na época, eu tinha comprado um livro específico de processo penal que eu sabia que lá adotava. E aí, comecei a ler, estudar bastante. Até que em fevereiro, isso foi em dezembro de 2021, em fevereiro de 2022, saiu o edital para procurador do DF. E eu falei, bom, aqui, né? Não conheço Tocantins, iria assim fazer por fazer o concurso, mas na hora que saiu o concurso de procurador do DF, balançou, assim. Não exigia prática jurídica, eu já tinha visto boa parte das matérias que ali caíam. Conversei com minha esposa e, sim, fui conversar com alguns amigos, falaram, nossa, mas o concurso de procurador do DF deve ser um dos mais difíceis do país. As questões que a Procuradoria do DF oferece, né? De ter possibilidade de advogar, né? Advogar de modo privado, né? Sim. Poucas procuradorias oferecem isso. Aí eu falei, não, assim, é difícil, todo concurso é difícil, não existe concurso fácil. Se esse é o mais difícil, vamos pro mais difícil. E aí foi onde eu, assim, tava no oitavo semestre da faculdade, conversei com alguns professores que eu tinha à época, falei, olha, se vocês me liberarem de pelo menos comparecer às aulas, eu venho fazer as provas, vou estudar, mas não quero vir para as aulas para não poder estudar. E aí alguns professores me liberaram, outros não. E aí, essa época foi muito difícil, Felipe, porque eu estava fazendo faculdade, no oitavo semestre, então ia começar a TCC, OAB, trabalhava, né, na assessoria, e meu filho tinha acabado de nascer. Nessa época, meu filho tinha 7 meses de idade. E aí, complica, né, porque você com esse tanto de atribuições, né, estudar, trabalhar, eu tive que tomar uma decisão na minha vida que, sim, hoje não me arrependo, porque eu sei que posso dar uma vida melhor para ele, mas que à época foi muito difícil, que foi tomar a decisão de ver pouquíssimo meu filho. Eu perdi, assim, a primeira infância do meu filho, assim, de 6 meses de idade até 1 ano e meio, assim, eu praticamente perdi. Eu não vi meu filho crescer. Meu filho, um dia eu vi ele engateando, no outro eu vi ele andando, porque de tão pouco que eu via. E aí foi isso. Em fevereiro saiu o edital. Aqui no Distrito Federal a gente tem uma lei que determina um prazo mínimo entre edital e prova, então esse prazo era muito longo, a nossa prova estava marcada para julho. Esses pós-editais muito longos são muito cansativos, porque você vai entrar num ritmo de estudo muito forte, e manter esse ritmo de estudo por 4 meses é muito difícil. E aí a gente ainda teve um problema, na época o TCDF suspendeu nosso edital para algumas correções, adiou mais ainda a prova foi em agosto, então um edital de 10 de fevereiro com prova 10 de agosto, sim, foi muito cansativo. Imagino. Muito cansativo. Acho que todos os colegas que foram aprovados são muito guerreiros no sentido de conseguir manter um estudo de alto nível durante tanto tempo. Porque o estudo de base, esse estudo que a gente faz antes do edital, ele é cansativo, mas ele não é tão intenso quanto o estudo pós-edital. Eu digo muito que o estudo pós-edital é onde separa realmente os homens dos meninos, porque às vezes a pessoa tem uma base muito boa, mas no pós-edital, que é onde tem que dar aquela acelerada máxima, a pessoa não consegue manter esse estudo por muito tempo, seja por fatores pessoais, psicológicos, quaisquer fatores que sejam. E aí, a prova foi em agosto, passei na primeira fase, depois veio
A segunda fase, né, seriam provas dissertativas, e aí foi o meu maior calo, porque o concurso de procuradoria e advocacia pública, eu não conhecia as peças de advogado, né? Eu Uhum. conhecia, como eu trabalhava no TST nessa época, eu conhecia basicamente os recursos ao TST, mas eu não sabia fazer contestação, eu nunca tinha visto uma contestação na minha frente, porque eu não estagiei na advocacia, nem Sim. estagiei nem trabalhei na primeira instância. Aham. Então eu tive que aprender a fazer contestação inicial, o básico do básico, né? Para depois avançar para as coisas mais complexas. E aí fiz a prova para a segunda fase, foram 3 dias de prova, nós tivemos 12 provas discursivas, Nossa senhora. e depois tive a alegria de passar na segunda fase, aí depois veio a prova oral. Essa eu participei, essa daí eu te acompanhei mais. Aí a prova oral, assim, para os colegas que pretendem fazer concursos aí das carreiras jurídicas, né, que existe prova oral. A prova oral não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa. Em termos de conteúdo, a segunda fase é muito mais difícil do que a prova oral, em termos de cobrança de conteúdo mesmo, né? Uhum. A prova oral ela tem a dificuldade que é a única prova que você vai ter que expor seu conhecimento de forma verbal, né? As outras é no papel, é mais fácil, né? Claro, tem gente que tem uma facilidade muito grande de falar, não era o meu caso, tive que treinar muito, fiz cursos, treinei muito com muitos colegas, e a gente tem que se expor a situações mesmo difíceis, né? Que é quem é tímido, por exemplo, vai ter que falar. Não tem o que fazer. Mas fica a dica aí pro pessoal, a prova oral em termos de conteúdo, a exigência de conteúdo, ela não é a mais difícil é a segunda fase. Então, quem chega na prova oral, conteúdo tem. Essa pessoa não vai faltar conteúdo para ela, porque ela já chegou ali, ela já provou que ela sabe o que é exigido pro cargo. Ali na prova oral, você vai ter que provar mesmo que você consegue colocar para fora esse conteúdo de forma verbal, né? Então, foi isso. Aí, fiz a prova oral, e no finalzinho de dezembro saiu a aprovação, graças a Deus. Aí depois era só prova de título. Essa prova eu nem participei da prova de título, eu tirei 0, porque eu não era sequer formado, então eu não estava formado ainda, não tinha diploma de bacharel em Direito, então não tinha título nenhum, obviamente, né? Não tinha Uhum. pós, nada. Perdi algumas colocações no concurso por causa disso, mas nada que me impedisse de ser nomeado. E aí, março homologou-se o concurso, depois de todas as fases. Nós seríamos nomeados em maio. Houve um problema que o TCDF decidiu intervir. E aí, esse problema foi solucionado no finalzinho de julho. E no finalzinho de agosto nós fomos nomeados. E acabou, pelo menos, essa fase, né? Essa é a minha trajetória inicial dos estudos até me tornar procurador do Distrito Federal. Trajetóriazinha, né? Gigantesca. É um resumo, né? Um Sabe o que resumo. eu acho? Eu sempre achei assim uma parada bem diferente quando eu tive a oportunidade de ser teu professor. Desde o primeiro semestre, tu já entendia muita coisa de direito. E agora, ouvindo assim, né, relembrando da tua história, cara, tu já tinha umas perguntas que não faziam muito sentido para o primeiro semestre. Uhum. Como é que foi esse negócio de desenvolver um método de estudo, esse desenvolvimento do Thiago concurseiro? Da onde que veio? Tu teve uma orientação? Foi uma coisa mais natural? Como é que foi isso aí? Não, então, foi tentativa e erro, né? Foi tentativa e erro total, assim. Eu comecei a fazer provas mesmo de concurso em 2013. Em 2013 eu até passei aspas no concurso da Caixa, numa colocação bem lá atrás, no cadastro de reserva, não fui chamado. E aí tentei outros concursos, 2014, 2015, fiz muitos concursos e não ia pra frente. Até que eu descobri que, assim, meu método de estudo estava completamente errado. Eu via videoaulas, mas eu não fazia questões, eu não treinava. E, assim, o que eu falo pro pessoal sempre é, o concurso, ele não é, assim, ele mede conhecimento, obviamente mede, mas ele não quer um especialista naquele conhecimento, ele quer alguém que saiba fazer prova. Eu conheço pessoas que com certeza sabem mais de direito do que eu, mas que não conseguiram passar no concurso porque o concurso é saber fazer prova, é saber marcar a bolinha no local correto, é saber as manhas da discursiva, da segunda fase, né, para atingir o espelho. Nem sempre quem mais sabe é quem vai passar. Quem vai passar é quem mais sabe fazer prova, não quem mais sabe do conteúdo. Então, eu acho que a minha virada de chave foi ali em 2015, mais ou menos, onde eu comecei a fazer questões. Quando eu comecei a fazer questões, eu vi que o raciocínio que eu tinha quando, por exemplo, eu estudava uma aula de direito constitucional, de direitos sociais. Eu raciocinava em cima daquela aula, mas eu não raciocinava da forma que a banca queria. Então, quando você começa a fazer questões, você já vê a aula com outros olhos. Você já vê a aula
sabendo mais ou menos o que a banca pode cobrar e você começa a raciocinar em cima daquilo. Você começa a tirar informações inúteis da sua cabeça, porque, assim, infelizmente, assim, não são inúteis, obviamente. Elas estão na academia, elas estão nas aulas, nos livros, mas para concurso, algumas informações não têm relevância. Sim. Então, quando você faz questões, você aprende que quando você está lendo, quando você está vendo uma aula, você começa a filtrar mesmo o conteúdo que você está absorvendo. Cara, olha que coisa engraçada isso. Na primeiro semestre, teve um momento que a gente já estava já há muito tempo conversando. Uhum. Não sei se tu vai lembrar disso, mas é que tem algumas coisas que impactam. E aí eu vou falar isso porque tu vai acabar também seguindo essa outra linha, tu vai ser um brilhante professor aqui no Distrito Federal e Brasil. E eu quero que tu faça, assim, tenha essa percepção, velho, para um olhar do aluno, que foi uma coisa que me marcou. Teve uma vez que a gente perguntou alguma coisa sobre competência e onde se processava, por exemplo, ações que envolviam o presidente da República. Uhum. Você lembra que você respondeu essa questão em sala? Não me recordo. Cara, tu respondeu isso em sala de uma forma, assim, magistral, entendeu? Tu fez exatamente o decote aonde que ia, como que ia e tal. E dali pra frente eu falei assim, opa, preciso ficar atento com esse guri. E assim, é engraçado que até o seu número no meu celular, ele é anotado com uma característica assim, eu falei assim, aluno com potencial. E aí eu já deixei registrado, cara, há anos. Isso tem quantos anos você foi meu aluno? Sei lá, 2000 Foi 18. 2018, já tem 5 anos já. Então assim, dali eu já comecei a perceber que tinha uma coisinha a mais. E aí a gente fez o artigo, e aquele artigo, querendo ou não, ele te fomenta a estar discutindo, Sim. né? Pensando fora da caixa, no primeiro Sim. semestre. A gente fica assim, aquela perspectiva assim, ai meu Deus, eu consigo, não consigo, você vai ver, e consegue, e faz, e produz. E a gurizada do primeiro semestre tem esse baita potencial. Sim. E tu me fazia ser um professor melhor, cara. Porque tu era cri-cri. E eu sempre te falo isso. Quando alguém me pergunta o Thiago, eu falo assim, ele era cri-cri por quê? Porque ele era chato? Não, porque ele perguntava muito. Então tu me perguntava tanto. Tem, assim, uns 3 alunos que eu vou trazer a oportunidade deles falarem aqui também, que me faziam ter que estudar mais. Porque eu sabia que era o cara que ia ficar me perguntando, que o cara ia ficar em cima. E tu era um desses alunos e ficava sempre perguntando, e era muito curioso. Aí lá vai eu, porque o mal do professor é quando se acostuma a dar aquela cadeira há muitos anos. E como professor de história, você fica pensando, história, você pega uns 2, Não vai 3 mudar livros aí, nada, não vai né? mudar. Uhum. E aí não, e aí eu comecei a ter que estudar mais, pra conectar mais com o conteúdo, pra pegar novas bibliografias que fossem mais fáceis de deglutinar ali naquele primeiro momento. Cara, isso transformou a minha docência, sabe, em 2018. Foi uma experiência muito bacana mesmo. Então também agradeço. Foi uma troca ali, foi uma troca massa. Agora, questão profissional. Pode abrir o açaí, pode ficar tranquilo. Ah, não. Pode aproveitar. E eu, particularmente, aqui sempre... Já ficou marca registrada aqui. Açaí puríssimo e a gente detonando. Teve uma vez aqui que... Muito bom. É ótimo. Teve uma vez que veio uma galera com um monte de açaí na mesa. Lembra, Ricardo? Gurizada mais nova. E, Thiagão, questão profissional, assim. Já que tu tem uma carreira em vários concursos públicos. Vamos lá. Uma das coisas que os nossos seguidores mais curtem é entender como que funciona a profissão. Então, assim, essa ideia de... poxa, agora ele é procurador. O que ele faz? E a outra, já que tu tens mais expertise, né, em outros momentos, como você for no tribunal, como que essa atividade, ela se coaduna, ela dialoga com a advocacia? Então, assim, quando você era assessor, tu recebia advogado, alguém despachava, você via coisas que não fazer, entendeu? Principalmente isso, acho que é uma questão do erro, assim. Você aprendeu muito com o erro, questão de apresentar um memorial de 10 páginas, sabe? Fazer essas coisinhas assim. Conta pra gente um pouco dessa parte hoje, né? Dentro das profissões e essa ideia da sua atividade, como que ela dialoga com a advocacia como um todo. Tá. Começando agora pelo momento atual, né? Sim. Existe o cargo de procurador do DF. Para algumas pessoas parece meio vago, né? Confundem com o procurador da República, né? Sim. Que é um membro do Ministério Público. A gente é membro da Advocacia Pública. Sim. O que o procurador do DF faz? Defesa judicial e extrajudicial do Distrito Federal e consultoria jurídica da administração pública. Ou seja, somos advogados, só que o nosso cliente é o Distrito Federal. Basicamente é isso. A única diferença do advogado público e do privado é só muda o cliente. Sim. Então, hoje, como procurador do Distrito Federal, eu estou lotado no núcleo de ações trabalhistas, justamente porque eu era servidor do TST, eu trabalhava na assessoria do TST, então, quando foram escolher as pessoas que iam para determinados lugares, o procurador-geral adjunto já meio que me direcionou para essa área, porque seria bom tanto para mim, que eu já conhecia, tanto como para a instituição, né? Claro. A gente, como servidor público, a gente tem que... O interesse público sempre em primeiro lugar. Se era o melhor para a instituição, tudo bem, vamos. E aí, hoje, eu estou nesse núcleo trabalhista.
A gente atua na defesa do Distrito Federal em causas de responsabilidade subsidiária, que são aquelas causas em que o empregador aciona primeiramente a empresa terceirizada, que ele prestava seus serviços, e a gente entra como responsável subsidiário, né, nesses casos. E a gente também tem as ações originárias contra o Distrito Federal, e, eventualmente, nós fazemos algumas avocações de processos das empresas públicas. As empresas públicas têm seu quadro jurídico muito bem capacitado, né? Terracap, Caesb, a SEB, que agora... Meu. Isso. Mas, eventualmente, eles solicitam ajuda em algum caso, a gente avoca para tentar ajudar em alguns casos. Então, assim, o procurador, ele nada mais é que um advogado. Uma vez, minha mãe não sabia, né? Minha mãe não é da área do direito, ela achou que eu ia ser procurador da República, perguntou da Lava Jato e tal. Eu falei, não, mas isso aí não é bem por aí. Até explicar para ela que eu... E ela, vai defender o governador? Não vou defender o governador também. Não sou advogado do governador, sou advogado do ente público. O governador tem os advogados dele. Então, basicamente, a profissão de procurador é essa. Assim, a advocacia está ao nosso lado, nós somos advogados. Eventualmente, de tribunal, a gente vai estar em lados opostos em alguns momentos, em outros não, porque, assim... Tem um professor da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Benerion, que ele fala que o procurador ele é o advogado da democracia. Então, assim, a gente defende o interesse público primariamente. Então, eventualmente, a gente vai estar aliado dos advogados privados também nos momentos que a democracia, os princípios constitucionais estiverem em risco. Em outros lados, a gente vai estar em lados diversos, mas a advocacia é isso, né? Você já atendeu o advogado particular para trocar uma ideia, para conversar sobre algum assunto? Na Procuradoria? Uhum. Não, na Procuradoria não. Até hoje eu só atuei em casos mesmo que a gente estava em Lados opostos, em lados opostos e eventualmente não há muito diálogo, né? A gente tem uma legislação no Distrito Federal hoje que a única pessoa que pode firmar acordo, qualquer tipo de acordo judicial ou extrajudicial é a Procuradora-Geral. Então, eu, atuando judicialmente, eu não posso realizar nenhum tipo de acordo. Então, não tem nem muito o que conversar, né? Assim, a gente sabe que em processo trabalhista o acordo é muito incentivado, tudo, mas né, não está na minha esfera de atuação, né? Acordo só com a Procuradora-Geral mesmo. Então, eventualmente, a gente conversa assim, depois que sai da sala de audiência, a gente conversa, né? Com os advogados, são colegas, né? Dentro da audiência, tudo bem, estamos lados opostos, mas no fundo, todo mundo é advogado. Sim. A gente está todo mundo junto, né? Mas, assim, receber advogado para conversar sobre algum assunto ainda não aconteceu. Uma pergunta agora para os nossos ouvintes, espectadores, que a gente está no Spotify e no YouTube. Essa daqui eu ouço direto em sala. A gente recebeu um colega aqui, defensor público. Até devia ter perguntado isso para o Tiagão, mas depois eu explico. E a pergunta é, precisa de OAB para ser procurador? Precisa. Porque o procurador ele é advogado, né? Então, esse foi um problema meu, né? Quando eu tomei posse como procurador, eu era técnico judiciário, né? Então, o técnico judiciário ele é impedido de exercer advocacia, então nem a carteira da OAB a gente pode ter. E aí, eu me exonerei num dia e tomei posse como procurador no mesmo dia. E aí, a gente tem uma disposição aqui no Distrito Federal que, quando o procurador toma posse, ele tem até 30 dias para apresentar a OAB. Então, a gente teve que fazer tudo corrido lá na OAB para conseguir a nossa OAB a tempo. Eu e mais 15 colegas, mais ou menos, não tínhamos OAB. Mas a OAB é um requisito hoje. Show. Vou ligar a tecla SAP para você que está assistindo aí. Pega esse bizu. Quando o doutor Tiago fala que não tinha uma AB, não quer dizer que ele não tinha passado na prova da ordem. Isso. Ele já tinha passado na prova da ordem, mas o fato dele estar no judiciário tornava a atividade dele incompatível. Né? E a incompatibilidade é quando você não pode exercer a advocacia, embora possa ter aprovação. Hoje, o doutor Tiago ele é impedido de advogar contra o órgão que lhe remunera. Então, existem duas circunstâncias interessantes aqui, a incompatibilidade e o impedimento. Então, ele tinha passado, e é o que eu recomendo em sala, passem, e se eventualmente lá na frente tu quiser advogar, que a maioria quer ser delegado, e aí eu falo, passa, e depois lá no futuro, a Deus pertence, vai que tu quer advogar lá na frente. Assim, ter OAB mal não vai fazer. Então, não vai fazer. Então, mesmo que você queira ser advogado, queira ser delegado, membro do Ministério Público, membro do Judiciário, tem a sua OAB ali, a sua aprovação na OAB, né? É legal também, né? A aprovação sempre é legal, a gente, como é que fala? Dá uma massageadinha no ego, né? Então, sempre ser aprovado é legal. E a OAB, ela não é um bicho de 7 cabeças, né? Assim... Eu queria te perguntar, a sua impressão, tu que já passou em tantos concursos, a tua impressão sobre a prova da OAB, o que tu achou? Eu fiz a primeira fase um mês antes da primeira fase da Procuradoria. Então, assim, eu fiz a OAB e a Procuradoria meio que em conjunto, assim. Eu fiz um mês antes...
Como eu já estava no estudo muito forte para a procuradoria, acaba que algumas matérias eu não estudei especificamente para a OAB. Eu estava estudando para a procuradoria, eventualmente daria para acertar as questões, né? Sim. Para a OAB eu estudei especificamente ética, que é aquelas 8 questões lá que o conteúdo é mínimo, é muito, assim, um custo-benefício altíssimo, né? Sim. São 2 leis que você vai ler ali rapidinho e a sua chance de acertar 8 questões é muito grande. Exato. Diferentemente de processo civil, que são 6 questões, e é o mundo que é o processo civil, né? Então eu estudei a ética e estatuto, e basicamente foi isso. Fui para a prova com o conhecimento que eu tinha do estudo para a procuradoria e estudei ética e estatuto especificamente para a OAB. Aí a primeira fase deu certo, uma pontuação legal. E aí a segunda fase, eu não sabia o que colocar. Tanto que na hora da inscrição eu fiz 3 inscrições. Sério, Thiago? Sério. Eu coloquei constitucional, administrativo e trabalho. E trabalho. Porque assim, constitucional administrativo eventualmente teria alguma conexão com a procuradoria. Sim. E trabalho era o que eu via todos os dias no meu trabalho, né? Sim. Aí, na hora de pagar a inscrição, pra você ter ideia como é que foi muito engraçado. Eu dei os 3 boletos pra minha esposa e falei, paga um. Eu não sabia qual que ela ia pagar. Porque eu fiz 3 inscrições, né? Coloquei uma constitucional, administrativa e trabalho. E ela pagou um, sem me falar qual foi. Assim, ela leu, né? Obviamente, ela fez a escolha. Ela leu. Lá no boleto tem a área que você escolheu, né? Aí eu acho que ela escolheu o trabalho porque ela sabia que seria mais fácil pra mim. E ela pagou de trabalho. E aí fiz a segunda fase em trabalho. Só que assim, quando foi ter a segunda fase da OAB, eu tava na segunda fase da procuradoria. E eu tava estudando muito pra segunda fase da procuradoria. Muito, muito, muito. Eu falei, olha, eu vou arriscar. Assim, eu não vou ver todas as peças. Algumas, eventualmente, eu conheço da minha atuação profissional. E se eu não passar na OAB, depois eu passo. Se eu reprovar, tudo bem. E aí, assim, eu sabia fazer contestação e reclamação trabalhista, que é a inicial. O resto eu não sabia muito bem, assim. Eu sabia a parte jurídica, mas esqueleto eu não sabia. Eu falei, tomara que caia um RT ou uma contestação, que é o que eu saiba, que eu sei fazer. E aí fui, e aí na hora que eu abri era uma reclamação trabalhista, cara. Nossa. Aí eu falei, graças a Deus, porque senão eu ia reprovar. E eu tava tudo bem com a reprovação, sabe? Eu acho que a gente, uma dica aí pro pessoal, é construir um psicológico, trabalhar esse psicológico de que a reprovação não é o fim do mundo. A reprovação em concurso não é o fim do mundo, a reprovação na OAB não é o fim do mundo. Conheço pessoas brilhantes que reprovaram várias vezes. Então, assim, não é demérito, não é demérito. Colegas meus hoje que são procuradores reprovaram em 10 concursos de procurador para passar e são ótimos procuradores hoje. Então, não se prendam a essa necessidade de aprovação. Claro, a gente tem que passar, a gente sabe que tem que passar, mas ir com o psicológico mais leve para a prova, eu acho que ajuda muito. Eu fui bem leve, assim, eu falei, se eu não passar, não passei. Eu acho que aquilo me ajudou muito, sabe? A gente ir com a pressão, piora muito a situação. A gente pode ficar nervoso na hora da prova, eventualmente branco, né? Sim. Acho que estar com o psicológico em dias é essencial para qualquer tipo de prova. Olha que massa, velho. Que massa isso. Isso é... Cara, o que eu falo assim, a gente costuma falar, pô, foi uma coincidência, foi sorte, mas cada vez mais que eu ouço as histórias, primeira coisa assim, não faça igual o Thiagão de pegar 3 boletos ali e deixar a sorte decidir, pelo amor de Deus. Até porque, o que acontece? Tu tinha toda uma história, né? E tinha uma facilidade já com a matéria. Então, Sim, não, sim. não foi tão ao acaso, não. Não foi ao caso. Eu vendo a gurizada, nos cursinhos, sobretudo, falando assim, eu peguei 3 matérias e eu não sei qual que eu vou fazer. Isso me dá um desespero muito grande, Thiago, porque uma das coisas que eu ensino, assim, do 8º semestre pra frente, eu falo, escolhe seu TCC numa matéria que você vai fazer a OAB, porque você vai otimizar seu estudo. Com certeza. Porque eu errei, eu escolhi direito eleitoral. Nossa. Eu escolhi direito eleitoral, tinha acabado de voltar pro Brasil, tava morando fora, comecei a estudar direito eleitoral, época do projeto de lei da ficha limpa. Aham. Peguei eleitoral, fiz um TCC com outra matéria, fui estudar direito penal, fiz a prova em penal e sou professor de processo civil. Então, assim, o que tinha de caminho difícil, eu escolhi, eu vejo assim, cara, com uma boa estratégia, é tão mais simples, ele fica tão mais fácil. Tão mais Às fácil. vezes E a eu gente imagino... dificulta, né? Com certeza. E eu imagino que essa sua caminhada aí, ela teve alguma coisa, pelo menos, ou foi algum toque, ou foi algum estalo do tipo de... Porque eu vejo muitos alunos, né, depois de aprovados, falando assim, esquece estudar videoaula, faz só questão. Só que eu vejo que a maioria das histórias são assim, começou com videoaula, depois foi pra questão. Então é fácil você dar a dica de só fazer questão quando você já tem a base. Essa ideia assim de... Como que tu pegou e começou a traçar essa estratégia? Como é que foi a comunhão dessa estratégia pra ter uma parte do conteúdo mais resolução de questão? Você era aqueles psicopatas de 8 horas sentado? Ou um estudo mais guiado? Como é que era essa ideia? Tá. Quando eu comecei a estudar para procurador, efetivamente, foi no pós-edital, né? Mas no pré-edital eu já tinha uma base muito sólida dos concursos de magistratura, que era o que eu realmente queria. Então, assim, a gente tem um núcleo de matérias que a gente chama, que é constitucional, administrativo,
civil, processo civil, penal, processo penal, tributário e ambiental. Essas matérias caem em todos os concursos, seja defensor, delegado, juiz, promotor e procurador. Então, essas matérias eu já tinha uma base muito sólida nelas. E aí, o que aconteceu? Eu também, quando eu fui estudar no pós-edital de procurador, eu já tinha o feeling e a estratégia do concurso de técnico. Tudo bem, o concurso de procurador é um concurso com muito mais matérias, é um concurso muito mais complexo, a infinidade, a quantidade de conteúdo é infinita, é muito maior, mas a estratégia de estudo me parece a mesma, tanto que eu apliquei a mesma e deu certo. Então, assim, eu nunca cronometrei horas. Então, isso aí eu não tenho como te falar quantas horas eu estudei. Eu estudava. Eu acho que, pra mim, às vezes que eu tentei cronometrar horas, me deixou ansioso. Porque num dia eu vi que estudei 5 horas, no outro eu estudei 3, e falava, putz, mas estudei só 3, preciso estudar mais 2. E aí aquilo não fazia bem pro meu psicológico. Então, eu não cronometrava horas. Eu sempre fui muito de estudar conteúdo. Eu falava, hoje eu vou estudar processo civil, eu vou estudar recursos em espécie. E aí eu pegava, abria, seja um PDF, um resumo, seja um livro, seja uma videoaula, e estudava aquele assunto e tentava esgotar ele assim, esgotar, obviamente, né, quando a gente fala esgotar, para que o telespectador entenda, não é ser um doutor naquele assunto, é esgotar, assim, minimamente a ponto de acertar questões, né? Então, eu sempre fiz isso. Então, assim, igual você falou, é fácil falar que para fazer questões quando lá atrás você fez uma base. Então, assim, eu acho que a base tem que ser feita. A gente tem que conhecer bem as matérias antes, falando especificamente dos concursos jurídicos. A gente tem que ter uma base feita, seja com videoaulas, seja com um livro, seja com um bom material em PDF. E aí depois, uma coisa que eu acho essencial, eu até brinco com o pessoal que eu era o devorador de lei seca. Cara, eu amava ler lei seca. Todo mundo odeia. Eu amo ler lei seca até hoje. Se eu pegar uma lei assim, eu adoro ler lei, cara. Eu li o Código Florestal, cara. Eu amava ler o Código Florestal, que é uma das piores leis que o pessoal fala, que ele é muito ruim de ler, assim. Essas leis muito antigas, acho que o Congresso Nacional ele evoluiu muito na técnica legislativa, né? Sim. Hoje, por exemplo, você pega a nova lei de licitações, ele tem um artigo lá, salvo engano, sexto, que ele tem 60 incisos só dando o conceito de tudo que ele vai falar lá na frente, né? Pra só não jogar informação. As leis antigamente, não, ele jogava informação lá, cadastro ambiental rural que tem lá no Código Florestal. Ninguém sabe o que é o CAR, né? Então a gente tá lendo e só decora, né? Então, assim, eu amava ler lei seca, eu acho que isso foi muito importante pra mim. A primeira fase de qualquer concurso e da OAB, ela é muito pautada em lei seca. Eu tive contato com um professor chamado Vitor, que ele foi, alguns anos atrás, examinador do Sebrasp, e ele fala o porquê que os examinadores fazem questão de lei seca. Porque a questão de lei seca, ela não tem margem para recurso. Ela não tem como o cara recorrer de uma questão de lei seca. Exato. Então é muito fácil para o examinador fazer aquela questão e não ter que discutir ela lá na frente. Já uma questão doutrinária, tudo bem, a doutrina majoritária fala A, mas o Joãozinho das Neves, que mora lá longe, falou B. Então é recorrível, entende? Então a questão doutrinária na primeira fase ela é muito difícil. Na segunda fase, não. Na segunda fase você pode cobrar a questão doutrinária, porque você vai expor, como você tem escrito, você vai expor o conteúdo majoritário e você vai falar, não, Joãozinho das Neves também diz que é Y. Na primeira fase isso não ocorre. É muito difícil na primeira fase você cobrar a questão doutrinária. Então o que vai cobrar na primeira fase? Lei seca e entendimento jurisprudencial. E quando eu falo entendimento jurisprudencial, eu falo entendimento jurisprudencial pacificado. Ou seja, súmula, recursos repetitivos e temas de repercussão geral. Que ali não tem mais o que bater. Não vai ter um acórdão X falando outra coisa. Então, assim, para quem quer essas carreiras, ser um devorador de lei seca como eu fui é essencial. 80% das questões estão na lei seca. Então você tem que conhecer a lei seca de todas as formas possíveis. Tá aí, dica valiosa essa daí. Agora, eu fui contratado para fazer um gabarito da prova do Ministério Público, na parte de processo civil, né, dos cursinhos, né? Lembra aquelas lives pós, né? Cara, eu não vou mentir não, eu me surpreendi, porque foi uma prova do Ministério Público do Goiás, foi uma das provas mais difíceis que eu já vi na minha vida. Você chegou a fazer essa prova, viu essa prova? Eu vi essa prova, assim, quem é concurseiro dessa área conhece bem o Ministério Público do Goiás, o Ministério Público de Minas e o Ministério Público do Paraná. São disparadas as 3 provas mais difíceis do país, eu acho. Eu fiquei surpreso pra caramba, cara. É surpreendente o nível daquela prova. Muito difícil. É muito difícil, é muito mesmo. E essas 3 provas especificamente fogem daquilo que eu tava falando. Eles cobram doutrina na primeira fase. Exato. E eles têm doutrinas específicas que eles gostam. Por exemplo, salvo engano, Goiás e Minas Gerais, em direito penal, você tem que ler Juarez Cirino, que não é uma doutrina majoritária, não, é uma doutrina
mais acessória. Então, eles têm realmente... Esses 3 ministérios públicos têm uma... E o federal também tem algum... Foge um pouco disso que eu tava falando antes. E olha que massa, né? Tu já tem o mapa, assim, né? Tu vai fazendo provas, tu começa a mapear quais são os locais, aonde, como funciona. Isso daí é quando tu tá chegando naquele nível, sabe? Do cara que tá psicopata dos estudos e... Cara, isso daí é sensacional, quando tu começa a mapear. Você sabe, né? Minha história também, eu nunca fui do concurso público, né? Sempre fui da docência da advocacia particular. Mas como eu dou aula em cursinho, querendo ou não, tu tem que estudar bastante. E tu desse uma dica que eu falo em sala e a galera não acredita. Todo começo de ano, eu leio o CPC todo. Tudo bem que é uma novela, né? Porque convenhamos que ali tantos alunos, tantos artigos. Mas, cara, é o que me deixa toda vez atualizado. E aí o pessoal fala, nossa, mas parece um vademé quando fala, não, pô, é repetição, é rotina. Se tu faz isso todo ano, uma hora tu vai acabar aprendendo. Foi desesperador quando mudou, porque o de 73 eu decorei. Então vocês pegaram o novo só, já de 2015, foi coisa linda. Cara, a gente teve que virar uma chave assim, surpreendente. Tanto é, Thiagão, que eu vejo muito na prática, são poucos colegas, inclusive magistrados estão apresentando resistências, em off depois eu vou te mostrar um caso, de uma tutela antecipada antecedente. Tutelas, sabe? Que é um assunto ali que você pega 294, 311, não são tantos artigos. Sim. Mas é de uma complexidade absurda em certos pontos. Agora, a prática da atuação dela, se você manja daquilo ali, tu consegue fazer alguns milagres. E foi sensacional. Tivemos agora o Circuito Nacional de Processo Civil, o professor Henrique Mota e diversos outros, trazendo uma nova perspectiva sobre o uso e a incidência da tutela de evidência. E, cara, e é aquilo. Há anos trabalhando, todo ano leio diversos livros, e aí do nada o cara me traz a expertise com uma prática de uma coisa que, sabe? Sim. E é uma coisa que você tá lá todo dia trabalhando, e mesmo assim você pensa que esgotou, e aí vem uma ideia. Então, acho que o legal do direito é isso, né? Tu tem a possibilidade de ver a mesma coisa, trazendo uma mesma ótica de atuação, uma forma nova, e ainda conseguir inovar. Isso é... Você nunca vai esgotar. O direito nunca vai esgotar. E aí, você falando da questão de ler o CPC inteiro, eu tenho 2 histórias muito interessantes. Teve uma em 2013, que eu fui fazer um cursinho presencial de reta final pro TJDFT, concurso de técnico pro TJDFT. E aí eu tive aula com um saudoso professor que hoje é colega, procurador do Federal, Zélio Maia. E aí ele recitou, assim, o artigo 1º ao 4º da Constituição, sabe? Falou. E eu tava acompanhando no papel, né? E eu falei, ele tá lendo esse cara? Não, ele não tava lendo não, ele tava falando mesmo. Aí aquilo me espantou, sabe? Cara, esse cara é muito foda. Muito foda. E aí hoje, depois que eu contei essa história pra ele, depois que eu tomei posse, ele fala, não é que é foda, cara. Foi o que você falou. É repetição. A gente lê tanto que decora. Não é que eu li uma vez e decorei porque eu tenho memória fotográfica. Não é. Então, é isso. E hoje também, assim, alguns artigos eu também sei de cabeça de tanto que a gente leu. E a segunda história quando saiu o edital da Procuradoria, a primeira coisa que eu peguei foi alguns simulados, né? E aí toda semana, alguns cursinhos estavam fazendo simulado. E aí no meu segundo simulado, que foi na 3ª semana ali de fevereiro, cara, das 15 questões de processo civil, acho que eu errei 12. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu já li 3 livros de processo civil. Eu tinha lido Moza Boba, Daniel Amorim e do Maurício Cunha. Eu falei, eu li 3 livros de processo civil, por que eu tô errando? Aí fui analisar, né, as 2 questões que eu errei. 12 questões de lei seca. Que o examinador pegou e trocou uma palavra. Sim. Aí o que eu fiz? Eu falei, beleza, no próximo simulado eu vou acertar todas. Li o CPC. Comecei a ler o CPC, porque a matéria processo civil, quando você vai ver esses concursos, principalmente os concursos do Sebrasp, é 70% lei seca, 30% jurisprudência. É basicamente isso. O Sebrasp faz essa... Claro, tem uma prova ou outra diferente, mas a regra é essa. Então eu falei, esses 3 livros de processo civil que eu li, pelo menos para a primeira fase, eu acho que eles vão ser meio inúteis. Então eu não vou revisar eles, eu vou ler o CPC. Então quando eu tinha meu dia de estudar processo civil, eu li o CPC. Nesse prazo, entre 10 de fevereiro e 10 de agosto, que foi o meu prazo de prosa e tal, eu acho que eu li o CPC inteiro umas 3 vezes. Nossa Senhora. Porque eu queria decorar o CPC. Eu tinha que decorar o CPC para acertar as questões, né? E aí, quando chegou no último simulado, que foi uns 20 dias antes da prova, eu gabaritei processo civil, e na prova eu gabaritei processo civil. Caraca. Porque eu tava lendo a lei seca ali o tempo todo. Que orgulho, hein? Que orgulho. Que orgulho. Não, eu fico muito orgulhoso, né? Porque, Ricão, tava ele preparando pra prova oral. E assim, o Thiago é elétrico, ele é no 12. Vou trazer aqui o in-off pra vocês. O Thiagão é no 12, ele é... Tá fazendo 200 mil coisas ao mesmo tempo. Quem vê assim ele falando nessa calma nem consegue imaginar o tanto que ele é, né? A mente trabalhando. E aí mandando um vídeo, conversando, papapá. Eu lembro que eu não sei se a gente tava falando sobre ação rescisória ou cautelar. Foi uma coisa assim, não foi? Foi uma coisa da rescisória. Foi.
Eu sei que aí tu pegou, mandou um vídeo e a gente discutiu, debateu e tal, e depois você mandou, e no final da prova você também mandou uma mensagem falando como tinha sido. Cara, isso foi muito irado, mas eu não sabia dessa estratégia aí de ler 3 vezes o CPC, essa daí é nova. Ah, ela é ótima, cara. Assim, todas as leis, assim, principalmente a Constituição. A Constituição, por exemplo, direito constitucional tem uma parte doutrinária muito importante, que a gente não pode delegar, mas tem uma parte de lei seca também que é assim, essencial. E o erro que eu cometia quando eu estava direito constitucional antes, a gente estuda até ali os 134, mais ou menos, que passa da advocacia pública, defensoria. Sim. Dali pra frente a gente não estuda, né? Que aí começa Sistema Financeiro Nacional, a parte tributária, ordem econômica e lá no final a ordem social. E fazendo questões eu descobri que essa parte, cara, do 140 pra frente ali, é só lei seca. Eles não cobram outra coisa. Então, teve uma época que eu peguei o 155 do CPC lá dos impostos pra frente até o 240, 230 e pouco, o último artigo dos índios, Sim. e eu lia todo dia. Porque eu tava errando aquelas questões sempre. Porque eram questões puramente lei seca. E tem umas palavras muito difíceis naquela parte final da Constituição. Sim. Então, se você não estiver muito atento, não ler direitinho, aquele final ali eu li muito. 2 outras matérias que na primeira fase eu fechei também foi ambiental e urbanístico. São 2 matérias que eram basicamente lei seca. Tinha que conhecer o Código Florestal, a Lei Complementar 140, os códigos urbanísticos do DF. Então, assim, eu adoro falar que eu sou um devorador de lei seca. Até hoje eu adoro ler lei, cara. Adoro. Eu não vou mentir não, essa daí é lei de outras matérias. Eu não leria CLT, nem quando era obrigatório pra faculdade eu li, A mas... CLT é complicada porque ela tem muitas partes ali que não se aplicam mais, né? O Código de Processo Penal tem muita parte inconstitucional, também você tem que ler com alguma ressalva. Não dá pra você pegar no Planalto e sair lendo. Você precisa de alguma coisa acessória, um livro comentado, alguma coisa. Sim. E tu falaste, por exemplo, agora na parte de processo civil, olha como é interessante. Tu falou 3 autores, que eu conheço também, mas sobretudo o Daniel Neves, né? O Daniel Amorim. Eu acho que ele é muito bom pra advogado. Porque ele questiona algumas coisas. Sim. Então, eu não vejo ele como uma excelente bibliografia para concurso público. Também não vejo. Agora, você pega o esquematizado do Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, azulzinho. Aquele azulzinho, cara, ele é perfeito para concurso porque ele traz a jurisprudência, os quadros, quadro resumo. Ele não questiona muito. Não questiona. Não questiona. O Daniel, ele tá questionando ali o tempo todo. O tempo inteiro. O livro dele era assim, agora já tá assim. Já. É, um tomozão amarelo gigantesco. Sempre trazendo novas discussões. Exatamente. Então, assim, até quando eu tive que abandoná-lo na época que eu fui dar aula para cursinho, né, sobretudo carreira jurídica, porque eu comecei a me questionar demais durante a aula. E eu tenho 3 horas para ensinar um semestre de recursos. Sim. Então não dá tempo de eu pegar e ficar questionando sobre um agravo interno da decisão do presidente, porque está de acordo com tal, e questionar sobre a existência de uma decisão recorrível. Sim. Não dá tempo. Não dá. E aí acaba que realmente... Isso, sabe quem foi que me alertou? Novamente, foi um aluno, velho. E foi... Cara, sabe aquelas... É o que eu digo assim, tem aluno que ele consegue te, sabe, mover para um caminho que tu precisa realmente chegar e tu sozinho não vai chegar lá, que é quando tu consegue perceber a necessidade de migrar a sua base de estudo para você passar aquilo de uma forma mais simplificada. E veja, quando tu chegaste para ser meu aluno, eu já estava bem mais calejado, já estava nessa brincadeira aí, já estava com 7 anos de docência. 6 anos de docência. Então já foi uma coisa assim que já vinha com o tempo. Primeira vez foi um aluno também dessa mesma faculdade. Falou assim, professor, eu adoro as suas aulas. Era história também. Mas eu não entendo o que tu fala. Eu não entendo. Aí eu falei assim, não, mas por quê? Porque eu falo muito rápido e tal. Porque eu falo rápido pra caramba. Não, mas é que tem uns termos que eu não conheço. E dali eu percebi, cara, tem que ligar uma chavezinha mais acessível. Hoje eu brinco mais. Naquela época eu nem brincava tanto. Agora... É sério. Agora eu sou um gaiato, pô. Eu tiro muito sarro em sala. Eu não dava aula sem terno. Eu sempre ia, pelo menos, de camisa social, sim, né? lembro. E agora não. Agora não. Só no primeiro dia de aula, que é uma coisa que eu quero até mostrar pra todo mundo aqui, o senhor aqui nesse braço ali. Eu comecei a chegar normal, assim, né? De terno e tal. E eu só comecei a tirar a manga, levantar a manga por causa das tatuagens mesmo, depois. E aí a galera ficava assim, nossa, professor, mas você tem tatuagem? Pra desvencilhar aquela ideia, sabe? Durante muito tempo eu percebi que aquele modelo antigo, no qual eu fui aluno, de criar uma barreira, sabe, com os alunos e tal, de ter essa formalidade excessiva, ela tá perdendo espaço. O mundo é dinâmico, cara. Ele é muito mais próximo, o aluno consegue mandar mensagem, tu cria isso, entendeu? Vínculo, admiração, e daqui a pouco vocês estão atuando juntos, às vezes em partes, em polos opostos, né? Mas, cara, o jogo continua tocando, sabe? A coisa, ela vai evoluindo. O Thiagão tava aqui também, o Thiago, né? Que era o defensor, e a gente tava conversando como que funciona o bastidor de tribunal do júri.
que depois que acaba o júri, tirou ali a briga do plenário, É um teatro, né? tá todo mundo, sabe, conversando, Sim. tomando um refrigerante junto, às vezes sai pra tomar um chopp, É. conversa, dialoga, e até discute estratégias, e um fala assim, pô, ali você vai fazendo essa troca e cresce. Sim. E cresce muito. Então, acho que essa questão da docência, né, ela trouxe essa possibilidade. E tudo sendo um desses precursores também da necessidade de evoluir. Eu fico muito feliz por isso. Agora, vamos lá. Eu prometi que não ia fazer nenhuma pergunta polêmica, então prometi. Mas eu não posso deixar de fazer essa. Tiago, faculdade e concurso público. Você sentiu como um incentivador, uma força motriz? Ou você via foi uma coisa mais temperada? Ou não ajudou em nada? Muito pelo contrário. Eu digo isso porque tem algumas instituições, não vou mencionar, mas tem uma aqui no DF, que é pública, Uhum. de ensino superior. Agora tem duas, né? Pelo menos não fica tão na É. cara. Que tinha uma coisa no banheiro do curso lá e seria muito fácil. Tá escrito assim, não deixe a faculdade atrapalhar seus estudos. E quando eu tive a oportunidade de estudar lá, eu fiquei muito pensativo sobre isso. Porque isso te traz uma necessidade de refletir. Olha a força dessa frase, sabe? Dessa colocação. Não deixe a faculdade atrapalhar os seus estudos. Porque a gente entende que é necessária a obtenção do título. Sim. Mas coadunando com o seu objetivo. Né? A ideia hoje é a sua visão. De um cara que teve um amplo sucesso a nível de concurso, profissional, pessoal, eu vou bater um pouco nesse ponto. O que você acha da sua impressão sobre faculdade e o seu objetivo? Eu sempre brinquei que ir pra faculdade e estudar são duas coisas diferentes. Eu acho que estudar é um estudo solitário, é você sozinho ali com um papel, uma caneta, uma aula, um livro. Eu acho que o estudo mesmo que vai te alavancar a ponto de transcender mesmo assim na matéria e tudo, é um estudo sozinho. Agora, falar que a faculdade é inútil não é, de forma alguma. Agora sim, igual você falou, não deixa a faculdade atrapalhar seus estudos. Realmente, você tem que ter um pouco de sabedoria aí. Porque, por exemplo, na faculdade você vai ter amigos, colegas que eventualmente vão querer fazer outras coisas, vão querer ir para um barzinho, enfim. Se você não tiver muito foco nisso, você vai acabar cedendo a esses prazeres e pode acabar realmente atrapalhando um pouco. Em relação a professores, não acho que seja que atrapalhe. Eu acho que, pelo menos a grande maioria dos professores que eu tive, todos, assim, me ajudaram, porque eu sempre suguei, você sabe, sempre fui o aluno chato. Então, eu acho que é importante também o aluno buscar. Você ser aquele aluno passivo que só recebe a informação que está passando, anota num caderninho e uma semana antes da prova revisa aquele caderninho, eu acho que realmente não é um caminho ideal. Eu acho que o caminho ideal é que você realmente estude. Eu sou adepto de livros, de aulas. Você estude fora. Porque assim, Felipe, a carga horária de 5 anos, ela parece ser grande, mas ela não é grande. Ela é pequena pro tanto de conteúdo que o direito exige. É pequena, sabe? Se você for pegar, por exemplo, os livros do Fred Dier, pegar o livro... É gigante, não tem como um professor ensinar aquilo no tempo que tem. Uma aula por semana durante 6 meses dá o quê? 20 aulas, não tem como. Não tem, sabe? E o professor, ele também tem aquela questão de ter que estar nivelando a turma, não pode atropelar demais, porque senão tem aluno que vai ficar para trás. Então, assim, as dificuldades do mundo real são dificuldades mesmo. Então, não dá para você levar a faculdade e achar que vai terminar a faculdade com 5 anos, vai passar na AB e vai ser um ótimo profissional só com o que você viu na faculdade. Infelizmente, não tem como. Não tem. Eu acho que a faculdade é uma força motriz, eu acho que a gente tem que aproveitar a faculdade, aproveitar os professores, mas o que você faz fora da faculdade, ele também é tão importante quanto, ou até mais importante do que a faculdade. Massa. É isso. Excelente. Muito bom. Muito bom. Bom que eu já tava com medo aqui, como é que ele solta assim? Não, nenhum professor não, eu já tava preparado. Vou dar uma cadeirada Tem uma história engraçada, cara. Vou contar essa história. Você conheceu o André, o professor daquela faculdade? Sim. O André era muito cri-cri, né? Sim. Eu falo isso pra ele, se ele for ver, ele não vai achar ruim, não. André de tributário, né? É empresarial. Hã? Não. Isso, Pina. Sim. E aí, no último, quando tava no nono semestre, segundo semestre de 2022, eu tava estudando pro meu prova oral. E eu tava tendo aula com ele e com os outros professores, e eu falei, eu preciso de dispensa pra me estudar pra minha prova oral.
conversei com todos me dispensaram, menos ele. E aí ele tava dando Empresarial 3, Recuperação Judicial e Falência. E aí ele não me dispensou. Eu falei, tudo bem, não me dispensou. Mas se eu vou pra aula, eu vou pra aula pra assistir a aula. Não vou ficar lá também, assistir a aula, sendo chato como sempre, tirando minhas dúvidas. E aí... Minto, isso foi antes da segunda fase, foi entre a primeira e a segunda. E aí, quando chegou na segunda fase, tinha uma questão inteira sobre falência. Inteira. E assim, eu tinha visto na aula dele, assim... Às vezes até o que ele falou, assim, me lembrou na hora. Aí eu brinco com isso, que assim, a faculdade ajuda. Ajuda. Assim, pra quem acredita em Deus, eu acho que foi Deus, dele não ter me dispensado e eventualmente eu ter... Porque em casa eu odiava estudar reparação judicial e falência. Era a única lei que eu não gostava de ler. E era o pior assunto de tributário pra mim, eu não gostava. E eu fui obrigado, né, a estudar porque eu tava na sala dele. Se eu não tivesse, eu não teria estudado em casa, provavelmente. E aí eu conto essa história, brincando, que ele me ajudou muito nessa questão. Já contou pra ele isso? Já contei pra ele. Deve ter Ele ficado sabe. também babando, né? Ele sabe. Eu, o Juliano, eu que tava lá aquele dia da sua Aham. pós também. Ainda fui na pós dele lá, Ricão. Cheguei lá na pós, pô, coração chegando daquele jeito, como sempre, depois do horário. Correria da vida. Correria, mas fiquei orgulhoso. Ave Maria, ô momento bacana. Porque tu vai ter isso em breve, tu vai ver, parece que é um... Né? Se Deus quiser. Cara, é muito louco. Quando primeira posse foi um aluno meu que foi defensor público. E aí eu tava assim, fui lá pro estado de Minas Gerais Aham. e eu fiquei, cara, que coisa mais linda, assim, sabe? Essa história... Ah, deve ser bom demais, cara, contribuir pra vida dos outros. Assim, hoje o que eu posso fazer pelas pessoas, eu faço, sabe? Eu acho que Deus foi muito bom na minha vida, colocou pessoas ótimas na minha vida e eu acho que eu tenho quase que um dever moral de passar pra frente tudo que eu recebi, sabe? Não, sem dúvida. É isso, essa corrente do bem é fundamental. Agora, vamos lá. Provavelmente, onde aconteceram os babados, as coisas assim, que tu tem exemplos, sobretudo de atuação de colegas profissionais, foi na época que você estava em gabinete, né? É. Então, vamos lá, conta aí pra gente como é que era essa atividade e essa ideia de interagir com outros colegas profissionais. Conta aí pra gente. Tá. Quando eu entrei no TST, eu fui pra assessoria de um ministro, né? Minutar votos. Sim. Votos de decisões monocráticas. Então, ali a gente vê muita coisa, cara. A gente vê muita coisa. A gente vê que, infelizmente, alguns colegas cometem alguns erros ainda. O que eu mais brinco é, assim, se o embargo de declaração tiver mais de 3 páginas, é porque a parte não tem razão. Eu acho que o embargo de declaração, ele é para ser conciso, tem que demonstrar ali rapidinho, cadê a omissão, cadê a contradição. Se ele é muito grande, assim, geralmente a gente, quando tava minutando, né, a gente olhava assim, muita página, eu acho que isso aqui não tem nada não. A gente ia ler, óbvio, né, essa história de que assessor não lê é mentira, assessor lê, eu lia, pelo menos, os colegas que trabalhavam comigo também. Então, assim, tem alguns errinhos, assim, por exemplo, peças muito grandes, peças muito prolixas, que a parte não mostra onde ela quer chegar. Eu acho que isso hoje me ajuda na minha atuação profissional na procuradoria e como advogado privado. E eu acho que é um dos maiores erros, assim, que os colegas, infelizmente, ainda cometem. O recurso de visual law, eu particularmente uso bastante. Ele te ajuda, ele te ajudava, ou não? Por exemplo, em embargos, eu gosto de colocar o ID, gosto de colocar, eventualmente, uma questão do documento, eu já boto o ID, a imagem do documento e mostro assim de forma pontual. Então, às vezes, não é nem pelo tamanho de escrita, mas é porque a imagem já mostra assim, ó, o erro tá aqui e a decisão foi assim, então existe um conflito entre os dois. Então, que não foi juntado um documento e o documento estava lá. Isso te ajudava, hoje você usa, você indica? Eu acho que ajuda, e eu uso. Não, assim, acho que eu ainda tenho que aprimorar essa questão, mas eu tento demonstrar, assim, de forma... não fazer aquela peça que é só texto, sabe? Eu tento fazer algumas conexões. No recurso de revista, que é o recurso extraordinário para o TST, né? Que é o recurso especial para o TST, ele tem um pré-requisito que está lá no artigo 896A da CLT, que é você transcrever o trecho do acórdão que você quer combater, onde está o pré-questionamento, né? Você tem que transcrever. E aí, por construção jurisprudencial do TST, tem alguns problemas aí nessa transcrição. Por exemplo, você não pode transcrever ele inteiro. Transcrição inteira, ela é motivo de não conhecimento do recurso. Você transcrever inteiro e não destacar onde você está pré-questionando também é uma falha que vai pelo não conhecimento do recurso. Então, assim, quando o advogado vinha com visual law, por exemplo, ele transcrevia o acórdão inteiro, tudo bem, mas ele vinha com um visual, com uma seta, com alguma coisa, mostrando onde ele estava pré-questionando, putz, ajuda demais, cara. Lá no TST isso aí é essencial. Nessa parte de transcrição do trecho do acórdão, o requisito do 896. Eu acho que tem algumas situações em que o visual law, igual você falou, embargo de declaração, para mim é essencial também. Você mostrar rapidinho ali
com 2 imagens, onde tá omisso? Isso aí, pra mim, assim, qualquer juiz, eu acho que gosta disso, assessor. Olha que coisa interessante. Eu sou um defensor de que você tem que montar um curso só sobre estrutura e admissibilidade do TST. Você tem que fazer esse recurso de revista. Mas interessante porque, por exemplo, em site de recurso especial, tu tem cotejo analítico Uhum. para demonstrar dissídio. Então, lá, quando você vai pegar fazer a divergência jurisprudencial, o que eu mais vejo na prática, colegas advogados, hoje eu tenho esse serviço que é de consultoria para Tribunal Superior no escritório, quando chega um recurso especial e eu vejo que o cara, ele só vomitou um monte de ementa de tribunais e não faz o cotejo. E eu fico assim, meu Deus do céu. Porque a gente sabe que esse recurso é caro. Não é barato. Você cobra um valor expressivo do seu cliente. Sim. E quando chega aquilo ali no escritório, para fazer consultoria, eu fico pensando assim, se não tivesse passado aqui, esse recurso não ia ser admitido. Eu não estou falando que todos os recursos são admitidos, porque, de fato, acho que também é um erro, né, de interpretação, talvez até de organização do judiciário mesmo, de estar excepcionalizando e virou uma regra. Uhum. Não é uma terceira instância, pô. Não é. Não é uma apelação. Não é. Tem uma técnica, tem uma forma, ainda que às vezes, outras você tem que, na maioria das vezes até, você tem que agravar, mas tem uma técnica mínima ali para você poder discutir, ou pelo menos para você poder despachar. Porque imagino que você recebia alguns despachos e o cara, na fala, ele expressava melhor do que na peça. Essa questão que você falou do cotejo analítico, ele é essencial, cara. Tanto para demonstrar o dissenso, também existe isso no TST, né? Dos cabimentos de recurso de revista, um é por violação de lei federal ou Constituição, e outro é por divergência jurisprudencial entre TRTs diversos, né? E você falou a questão de só jogar ementa, é complicado, cara. Você tem que mostrar o porquê que aquela ementa se adequa exatamente, porquê que aquela tese da ementa é diametralmente oposta à do seu caso. Você só jogar, assim, o juiz não vai analisar se você só jogou. Exato. Não vai. Exato. Ele vai ter que ler, aí ele vai ter que ele mesmo comparar. Tem que entender que o judiciário hoje tem 24 milhões de processos no Brasil. Não tem como o juiz. Hoje uma dificuldade nossa na procuradoria é que a primeira vara de execução fiscal do DF tem 200 mil processos, é um juiz. Com 200 mil execuções fiscais. Como é que ele não tem como? Se a gente não facilitar pra ele, ele não vai. Você sabe que é aqui do lado, né? A primeira vara de execução? É. Ah, sim, sim. Aí houve um acordo recente e criou-se a segunda vara de execução para julgar só ICMS, né? Que são menos processos, mas de volume Sim. financeiro muito maior. Mas assim, isso é uma realidade no Brasil inteiro. Os juízes hoje estão abarrotados de processo. Então, quanto você puder ajudar ele para que ele te ajude, até o princípio da cooperação, né? Do processo civil, todo mundo tem que cooperar, coopere, né? Se você quer uma decisão boa, dê uma peça boa pro juiz. Cara, isso daí, essa daí, ô Ricão, é aquela do corte, viu? Isso aqui, ela merece. Se você quer uma decisão boa, dê uma petição boa. A.K. Moses Thiago. Cara, que isso, velho. Sensacional. Porque é basicamente isso. É basicamente isso. É uma coisa que a gente fala desde o primeiro semestre e que acaba seguindo. Thiago, outra coisa interessante, assim. Você falou que nunca quis ser advogado por conta desse contexto como um todo. Mas esse feeling, ele era literalmente por conta de uma questão financeira e porque você também, desde jovem, constituiu família muito cedo? Ou porque realmente assim, a advocacia não lhe tocava, não era atrativo pela forma de atividade mesmo? Não me tocava. Eu não gostava da advocacia. Não gostava. Tanto que, assim, eu brinquei quando eu passei na procuradoria que a vida capotou, assim, sabe? São voltas que a vida não dá, que a gente nunca imagina. Porque a procuradoria é um advogado. Sim. E eu ainda criticava a procuradoria, porque assim, quando a gente não conhece, quando a gente conhece só de fora a atuação do procurador, a gente fala, tá negando remédio, né? Sim. Fazendo essas coisas assim, tá cobrando tributo. Você vê que a advocacia pública, cara, ela é muito importante. Assim, fazendo um resumo, hoje a gente tem 3 grandes grupos lá na procuradoria. A Procuradoria Geral do Contencioso, que lida com todo o contencioso, salvo o tributário. A gente tem a Procuradoria Geral da Fazenda, que é o contencioso tributário. E a gente tem a Procuradoria Geral do Consultivo, que é onde presta a consultoria e pareceres para toda a administração pública. Além disso, a gente tem uma função constitucional que é nossa, que é exercer os cargos de consultor, aqui no DF chama de assessor jurídico legislativo, dentro de cada órgão público, dentro de cada secretaria, dentro de cada autarquia. Então, a gente vê que a atuação do advogado público e do advogado privado, que também dá na mesma, você vai fazer essa consultoria, só vai mudar o cliente, né, como eu disse antes, é essencial, cara. É essencial para a sociedade. Quando a Constituição fala que a advocacia é uma função essencial à justiça, é porque ela é. Não só a justiça, eu acho que ela é uma função essencial à sociedade como todo. Mas eu não conseguia ver isso, né? Quando eu estava do outro lado do balcão. Hoje a gente consegue ver melhor.
Agora tá vendo aí. É. Cara, olha que interessante. A gente vai ter um episódio aqui, já avisando, já dando um spoiler, Ricão, que é um magistrado que escreveu sobre essa questão de tutelas, direito, saúde, Uhum. e uma advogada também que é especialista na área de direito médico. Pô, é pena que você não atua nesses casos específicos, porque esse assunto, ele é muito espinhoso. Tem uns casos aqui do Distrito Federal, tem um precedente do STJ, do ministro Felipe Salomão, que foi sobre um remédio, um remédio... Zolgesma, é o Isso, remédio de 15 milhões lá. Exato. E aí eu lembro porque, obviamente, lá no escritório a gente tem coordenações e uma delas é de direito médico. Uhum. E aí no voto dele ele falava assim, se ela, por meio de seus pais, se mobilizou para pagar metade, 7 milhões e pouco, o Estado tem o dever de arcar com a outra metade. Uhum. Eu achei no mínimo curioso, mas assim, porque foi um lado muito humano, né? Sim. Foi uma coisa zero forma jurídica, mas foi o lado humano, assim, urgindo, né? Uma coisa, Sim. assim, que realmente acontece muito, né? Volta e meia acontece bastante. Essa questão do direito de remédio, ela melhorou muito depois da fixação do tema de repercussão geral do Supremo, né? Que fixou que, estando na tabela da Anvisa, tem que fornecer, né? Sim. E fixou lá os pré-requisitos, o STJ fez o mesmo. Aí agora estão fixando para remédios off-label, né? Sim. O judiciário, ele é um construtor social também, né? Eu acho que, tudo bem, eu como procurador vou defender, se eu fosse lotado na Procuradoria de Saúde, eu defenderia o contrário, porque a gente tem que defender nosso cliente, mas realmente essa questão de direito médico, ela tá muito em voga mesmo e que bom que os tribunais superiores tiveram uma sensibilidade nesse tema. Porque querendo ou não, uma das coisas que... Isso eu posso falar já pra ti, porque a ideia que o pessoal tem da figura de escárnio, ou a pessoa ruim, ou alminha cebosa do outro lado, fala, mas meu filho... Só que é aquela história, se tu gastou 7 milhões aqui, vai faltar insulina ali. Porque Essa tem um aí, limite, o dinheiro não é infinito, né? são as dificuldades do gestor público, né? Sim. O dinheiro é finito e as necessidades são infinitas, né? É. Nunca vai acabar a necessidade pública, a necessidade da população. E a gente eu tô até levando isso para algumas peças agora. A gente teve aquela reforma da LINDB em 2019, né? Que fala realmente que tem um artigo, salvo engano, 21, 22, que fala que o julgador, quando vai analisar problemas envolvidos por política pública, tem que analisar as reais dificuldades do gestor público. Porque, assim, no Brasil a gente tem, por conta, acho que de todo esse histórico dos últimos 20 anos, a gente tem uma figura, assim, a sociedade tem um pensamento de que todo gestor público é corrupto. E não é bem assim, Felipe. A gente sabe que muitas vezes o gestor público ele está bem intencionado, mas diante de uma, duas, três possíveis escolhas, ele vai escolher uma e nem sempre vai ser a certa. No mundo empresarial é assim, na nossa vida é assim. A gente, como pessoa, a gente vai ter, às vezes, algumas escolhas, vai tomar a escolha errada. Empresas privadas também tomam escolhas erradas, tomam decisões erradas, e o gestor público também está suscetível a isso. O professor Gustavo Brian-Bion, de novo falando sobre ele, procurador do Estado do Rio de Janeiro, ele criou uma tese chamada do apagão das canetas, que os gestores públicos hoje estão começando a ficar com medo de decidir, com medo de assinar as coisas por conta das instâncias controladoras, né? O Ministério Público sempre em cima, o Tribunal de Contas sempre em cima, e como eu disse, às vezes não é corrupção, não é interesse, foi uma decisão equivocada, que todo mundo está suscetível a fazer isso. Não é porque ele é gestor público que ele vai ter que acertar sempre, né? Exato, os O ideal limites... seria, mas não é. os limites da responsabilidade no ato discricionário, Sim. porque querendo ou não fica muito, muito amplo, muito vago se você colocar uma aplicação meramente objetiva, sendo que a lei te permite mais de um caminho. Aí você Sim. começa a estudar a teoria dos motivos determinantes e tal, até para tentar fazer uma tese defensiva, né? Já cheguei a atuar já nessa parte durante alguns anos lá atrás, longe, e era desesperador. Tesoureiro da prefeitura, fulano de tal, de prefeitura tal. E aí quando você vai ver, o cara fala, não, mas é porque precisava, não, mas tinha um buraco, mas tinha tal coisa. E quando você vê, é um caos, sem precedentes, assim. Né? Essa Isso questão do fornecimento de medicamento, uma das teses que a AGU levou para o Supremo na época foi a teoria das escolhas trágicas, né? Uma teoria de origem alemã, que é realmente uma escolha trágica. Se você tirar 15 milhões de um lugar, para colocar no lugar, você vai tirar de outro. E aí, às vezes, assim... Não sendo insensível, não quero que os espectadores pensem isso de mim, mas você vai tirar 15 milhões para dar para uma criança, né? Você vai quantas outras pessoas vão ficar desamparadas por conta de 15 milhões? Quantas UTIs vão fechar? Quantos outros remédios mais baratos vão ser deixados de comprar? Então, assim, é um debate que eu acho que é válido. Tem que... É uma escolha dura, É uma escolha dura, a escolha é trágica, né? A teoria já fala, é muito difícil tomar essa escolha. E, assim, o gestor público ele não quer tomar. Que bom que o judiciário tá tomando, assim, porque... É difícil pro gestor público falar, vou dar ou não vou dar esse remédio.
Sim. E Difícil. o que eu vejo, não sei se realmente, porque agora já até tá fugindo, porque tem pouco tempo ainda que tu tá na Procuradoria, Uhum. mas igual aqui do Distrito Federal, agora instituiu a atuação do Natijus na época pós-pandemia para ficar mais à frente para análise sobre a necessidade ou não de determinadas medicações para a pessoa. E com parecer uma coisa assim, personalíssima. Trabalhei em alguns casos onde as pessoas tinham doenças semelhantes, mas para um era recomendado por meio do Natijus e para o outro não. Porque daí analisava o escopo individual. Demorou mais. Mas eu acho que agora as coisas ficaram um pouco mais técnicas. Então, antes disso, tem uma caminhada. Aí tentava todas as alternativas. A única coisa que eu senti que ainda é muito díspare, e infelizmente, é quando você tem ali a diferença de um escritório um pouco mais preparado ou um escritório um pouco menos preparado. Talvez porque a pessoa tinha mais condição e aí conseguiu. Que, por exemplo, às vezes realmente é o último recurso da pessoa, só que ela não tentou, ou o médico que está acompanhando não fez um relatório falando que era a última alternativa. Sim. E aí submete a outros tipos de... Eu tô com uma causa agora que, assim, eu tô lidando muito com essas causas de pessoas com deficiência, né? Sim. Uma mãe de uma criança com autismo que ela precisa de um atendimento domiciliar. Por quê? Porque o filho dela não consegue ir para a clínica ter terapia. Os estímulos de sair de casa são muito fortes para ele. Então ele precisa do atendimento domiciliar. E aí o plano de saúde está negando. E aí quando eu fui ver o relatório, o médico não deixou claro que ele precisa do domiciliar e por que ele precisa do domiciliar. Sem um relatório desse, a gente não vai ter êxito no judiciário, né? Sim. Aí a primeira coisa que a gente faz é recomendar que volte ao médico, que o médico peça um relatório com os requisitos mínimos que a gente precisa ali para poder ir para o judiciário, porque senão Senão não realmente vai. não vai ser de forma alguma deferido. Sim. Agora, Tiagão, o papo tá excelente. Fazer a saideira. Que eu acho que eu passei por isso e tu deve estar passando por isso ou já passou em algum momento. Tiago, você é muito novo. Nada, cara. Você é muito novo. 3.0 já. Você é muito novo. A idade ao longo dessa construção, sobretudo assim, cargos de importância, porque você foi assessor de gabinete de ministro muito, muito jovem, menos de 30 anos. Sim. A idade, ela foi um desafio a ser superado ou o fato de ter sido aprovado realmente deixava irrestrito? Ou você sentia dificuldade por ser novo demais, as pessoas terem uma tratativa diferente? Como foi superar isso? Não, eu acho que a idade realmente ela é um fator a ser considerado. Assim, a gente sabe naturalmente que com mais idade você adquire mais experiência, você vai ficando mais sábio, né? E na assessoria, né, do ministro, eu acho que assim, eu não tive preconceito, assim, por dizer. Na verdade, eu acho que o ministro me deixou voar muito, assim, quando eu tive a despedida, né? Ele sempre me deixava trazer novas ideias. Eu acho que a idade ela é boa e ela, assim, pode ser ruim. Pelo fato de que, acho que quando a pessoa tá nova, ela tá muito disposta a pensar em coisas diferentes. Uma coisa que eu acho, por exemplo, que a minha idade traz de bom é tecnologia, assim. Eu sou muito ligado à tecnologia, tanto que logo depois que eu entrei na procuradoria, eu fui convidado para integrar o comitê gestor de TI. Mesmo sendo procurador, eu tô lá com os analistas de TI e tudo, porque eu gosto dessa área. Mas eu acho que a idade, ela... O passar da idade, a maioridade, ela é muito importante. Assim, eu vejo que os colegas mais velhos da procuradoria têm uma experiência, assim, que invejável, assim, sabe? E que você vê que não foi experiência de livro, não foi experiência é experiência de vida mesmo. A gente precisa lidar com certas coisas. Hoje eu tenho alguma dificuldade em escrever algumas peças porque eu não fui sujeito a isso antes, né? Então, é só o tempo mesmo que vai me ajudar a melhorar nesses quesitos. Então, eu acho que... E outra coisa, assim, agora falando sobre a questão da idade, vou expandir um pouquinho mais. Uma coisa que o pessoal... Eu vejo sempre no Instagram, assim, quando algum professor abre caixinha, alguma coisa... eu tenho 45 anos, eu vou passar em concurso ainda? Vai. A idade não é determinante. Eu acho que mais idade traz mais maturidade, traz mais vontade de passar. Passaram comigo vários colegas de mais de 40 anos. Conheço colega que passou para promotor de justiça no Piauí com 55 anos. Então, não liguem se você formou com 30, com 35, com 40, sempre vai ter espaço. E acho, inclusive, que assim, eu com cliente, se eu fosse contratar um advogado, eu tivesse dois com as mesmas qualificações, mas um tem 20 e outro tem 30. Eu contrataria o de 30. Se esse fosse o único fator para escolher, sabe? Eu escolheria o de 30. É isso. Massa. Show demais. Então, a gente, né, toda a equipe aqui só tem que agradecer. Tiagão, doutor Tiago. Quer deixar o seu arroba pro pessoal lá seguir?
É @Thiago com th.melm, M-E-L-M. Aí sim. Eu que agradeço também, agradeço aqui ao professor Felipe, o Henrique que estava aqui com a gente. Agradeço a você, espectador. E contem comigo aí nas redes sociais, qualquer coisa pode chamar lá no direct, que a gente vai batendo esse papo. Obrigado. Show. Deixar umas perguntinhas lá pra ele. Eu tenho várias aqui, tava até com saudade também, fazia tempo que eu não via. Deixa eu ver se é na posse. E deixar uma palavra assim final, que eu quero que vocês tirem disso. Esse momento final é sempre um agradecimento, mas vocês perceberam que ao longo de toda a caminhada, da fala, do que a gente brincou e trouxe, teve uma palavra que, assim como lá atrás ele me marcou num momento em sala de aula, ele marcou aqui de novo sobre a questão da renúncia. Foi o único momento que você sente ali o indivíduo, o ser humano aqui batendo mais forte. A vida ela é necessariamente um apanhado de escolhas. E sem sombra de dúvidas, Thiagão, como seu professor e amigo, posso dizer que eu tenho muito orgulho de ti, assim como teu filho também vai ter. Então a renúncia daquele momento é para uma coisa muito melhor. Tua família tem muito orgulho, eu vi todos os familiares ali. Então, consignando parabéns pela sua trajetória. É sempre um prazer conversar contigo e eu estou muito orgulhoso, consignando isso para todo mundo. Fico feliz que estejas aqui hoje conosco. Fico feliz que sirva de inspiração e, sobretudo, que colha hoje os frutos, né, de tudo isso que tu construiu, que é. É isso. Galera, se você curtiu o episódio de hoje, já vai lá, se inscreve no canal, @podcast Pode Advogar. Nós estamos no Spotify e no Instagram, podcast Pode Advogar. Meu nome é Felipe Rossi e tá lá no Instagram, prof.rossi. Muito obrigado e até o próximo episódio.